Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é tão difícil um narcisista ele entender que ele precisa de uma cura? Porque é que quando uma pessoa ela trabalha com psicanálise ou seja psicólogo, a maioria deles, eles não querem nem sequer ter trabalho com o narcisista, porque o narcisista ele só recebe o diagnóstico, mas ele não faz questão nenhuma de cura. E aí as outras pessoas que convivem com o narcisista é que tenta ajudar o narcisista acreditando conseguir ajudar. Mas o próprio narcisista, ele não sabe que questões são essas que as pessoas reclamam tanto deles, que eles não vê essa necessidade de buscar uma mudança. Por que é que ele tem que mudar? Como é a mentalidade e a emoção de uma pessoa quando ela sofre de um transtorno de narcisista, que é uma pessoa que ela não tem visão do próximo. Ela não consegue se pôr no lugar do próximo. Então você tem que entender primeiro, você tem que querer saber primeiro o que significa ser um narcisista, né? Que no livro do ser humano, no DSM, que são dos estudos humanos, você tem que ter 9 características, se comprovar com aqueles sintomas, com aquela personalidade, porque não é tratado como uma doença, e sim como um personagem. É tratado como uma personalidade. Eles são assim e eles não querem mudar. Então, são 9 características que, se você se enquadrar das 9 em 5, eles já atestam como se a pessoa fosse um narcisista. Então, quer dizer, se a pessoa já é diagnosticado como narcisista, geralmente eles não vê cura. A medicina diz que não tem cura para isso. Onde eu sei que eu era narcisista e Deus me curou. Então eu sei como era que eu pensava. Eu sei como funciona a mentalidade e a emoção de um narcisista. Então, uma pessoa quando ela vive desfalecida, ela é almática, ela é uma pessoa muito temperamental, ela é uma pessoa que ela não tem domínio próprio das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Geralmente, dificilmente você vai conhecer uma pessoa que ela é tudo no extremo, ela é tudo muito para mais ou muito para menos, para ela não ser um narcisista. Uma pessoa que ela já não tem controle próprio das próprias emoções, dos próprios sentimentos, ela não reconhece e ela não busca tratamento, ela não acredita assim, não quer saber, não quer ouvir. Então, as 9 características, para que você entenda do narcisismo, eu creio que todo mundo já sabe. Porque é algo mais comentado na internet, é sobre esses transtornos. Então, são 9, mas se você tiver 5, os médicos já diz a pessoa que ela é narcisista. E por que é o que eu quero que você entenda nesse conteúdo, porque é que eles não fazem questão de uma mudança. É sobre isso que eu quero que você entenda. E porque é que Deus explica para você que se você convive com um narcisista, é você que vai precisar de cura. Não é bem um narcisista, porque o narcisista ele não quer cura. E Deus explica isso. Onde Deus explica isso para que você entenda? Que a pessoa que ela não reconhece, ela não quer ouvir. Uma pessoa que ela é temperamental, geralmente, ela não quer ouvir quem ela é. E a psicanálise e os psicólogos dizem que eles são assim mesmo. A pessoa que ela é muito almática, ela não quer ouvir ou ela vai dar razão àquilo que ela é. Então, por que é que ela não aceita nem ouvir e nem mudar? É sobre isso que eu quero que você entenda. Então, as 9 características de um narcisista a pessoa quando é narcisista, ela sofre do alvo da inveja. Ela diz que todo mundo tem inveja dela, mas ela não quer se afastar do próprio invejoso. Veja como é uma pessoa complicada.
quando a pessoa ela é atestada como narcisista. Ela tem uma exploração interpessoal. Ela só consegue lidar com as pessoas, quando uma pessoa é atestada de narcisismo, ela só consegue lidar com as pessoas que se ele estiver tendo um benefício, uma vantagem de você. Ele tem que ter uma vantagem. Ele tem que ter uma visão de lucro e benefício. É uma exploração interpessoal. Ele esconde que ele é assim. Mas quem convive com ele sabe que ele tem que estar sempre no lucro e na vantagem. Para conseguir lidar, ele precisa ter essa visão. Ele tem que estar por cima da situação. Eles não aceitam ouvir a verdade. Por quê? Porque quando você fala a verdade para ele, essa verdade vai doer. Ele vai ficar irado com a sua opinião a respeito dele. Porque ele não se vê assim. Então ele vai ter raiva de ouvir quem ele é. Porque ele não tem essa visão, essa dimensão que ele precisa de coisas erradas para se sentir feliz. Que é o que eu vou explicar para você. No interior do narcisista, porque é que ele não aceita que ele é assim. Então ele tenta se esconder. E Deus explica isso para você em Lamentações, para que você entenda bem sobre esse transtorno do narcisista. Ele tem a necessidade, eu já falei 3, né? Essa é a 4ª. Ele tem a necessidade de ser aplaudido, de ser elogiado. Ele tem necessidade que as pessoas vejam ele, o tão bom que ele é, o personagem que ele criou. Então, se ele é bom para você e você não tá aplaudindo e você não tá elogiando, ele vai ter crises emocionais para desfazer de você, porque ele precisa dessa validação das pessoas. Ele precisa estar sendo elogiado, estar sendo bem visto. Porque como ele não se vê, ele precisa estar ouvindo, ele precisa mostrar para quem ele é para as pessoas, para que assim as pessoas digam: nossa, como você é bom nisso que você faz, como você faz bem feito o que você está fazendo. É uma inexistência, um vazio muito grande que o narcisista carrega dentro dele, que ele precisa se autossuperar. Ele vive se comparando e competindo porque ele carrega um excesso de medo dentro dele. Então, ou o medo, ou é o excesso do medo que a pessoa tem, ou a carência afetiva, os traumas, a ausência de sentimentos bons. Então ele vai tentando buscar os sentimentos, tentando se autossuperar. É por isso que ele precisa da palavra de validação, do aplauso, do elogio, para assim ele consiga se identificar que ele está sendo bom. Entende? Eles, na visão, quando uma pessoa ela é narcisista, ela tem a visão dela como se ela fosse perfeita, que ela não tem defeito. É por isso, por ele ter essa idealização dele ser perfeito, ele não aceita que ninguém diga que ele não é perfeito. Porque se alguém vem dizer a mim um defeito que eu tenho como qualidade, eu vou ficar com raiva. Eu vou ficar irado. Entende qual é a visão do narcisista, a emoção, o sentimento, que ele não sabe por que é que as pessoas reclamam deles ou não vê a qualidade deles, porque eles não reconhecem, ele não tem essa visão e ele não aceita que ninguém diga para eles. Eles não aceitam ser confrontado. Eles não é convencido da própria visão, da visão que ele criou dele mesmo, da perfeição, da grandiosidade, do humano que ele é, do ser humano que ele criou na mente dele para se autossuperar, para vencer. Então vai depender do grau do narcisismo dessa pessoa, porque tem os graus, né? Tem os graus, a falta de empatia total de uma pessoa que ela já viu que ela causa divisão e facção. Um exemplo, uma pessoa que ela são pais narcisistas, que aqui em Lamentações Deus está falando das mães. E eu vou ler para que você entenda. Quando uma mãe ela é narcisista,
Ou quando uma pessoa ela é narcisista, ela não vai conseguir não falar mal das pessoas. Ele não vai conseguir não causar a divisão e a facção dentro da própria casa. Então, se é uma mãe narcisista, ela tá falando mal de um filho pro outro. Se é o filho, que nem filho único como eu, fui criada como filha única. Então, quer dizer, mas a mãe tá falando mal de um irmão pro outro, ela tá falando mal dos irmãos para aquele filho, e ela não vai aceitar que aquele filho não veja os irmãos como ele vê. Então, quando o filho vai defender e dizer que não vê como ele vê, ele fica com raiva do filho. Ele não consegue ouvir. Ele não é convencido mais pela audição e pela visão, porque ele criou uma visão de superação. É por isso que quando são pais narcisistas, ele, se for pai narcisista ou mãe narcisista, ele vai estar jogando um filho contra o outro, ele vai estar jogando um irmão contra o outro, ele vai estar jogando a mãe contra o filho contra... Ele vai causar a divisão e a facção, porque na cabeça dele, ele não está fazendo nada errado. Ele está falando o que ele está vendo. Então ele diz, eu não estou mentindo. E ele precisa falar mal para se ver melhor. Por quê? Porque como ele não tem sentimentos bons, ele precisa se ver melhor. Então ele precisa mostrar a alguém o tanto que ele é bom, o tão bom que ele é. Então, para conquistar alguém, ele quer conquistar com a palavra. Ele quer estar falando mal de alguém para que assim a pessoa que ele quer conquistar veja o tão bom que ele é. Porque se ele não estudou muito, foi o pai ou a mãe que não deixou. Porque se ele quebrou a cara, foi porque alguém errou com ele. Ele nunca viu ele em situação nenhuma como errado. Então, ele nunca fala dos defeitos dele. Ele fala sempre dos defeitos das pessoas. Porque na cabeça do narcisista, ele não está causando mal. Ele não vê isso como mal, ele não vê isso como errado. E ele não sabe ser de outra forma. Ele não vai saber lidar com as pessoas se ele não tiver atraindo das pessoas uma bondade. Então ele mostra ser bom, onde ele está causando a facção e a divisão. Ou entre filhos, entre irmãos, ou falando mal dos irmãos, ou jogando pai contra filho, filho contra pai. Vai depender do grau do narcisista. E ele não consegue entender isso como errado, porque ele está dizendo que ele está falando o que fizeram com ele. Ele não tem visão do que ele faz como errado, porque ele vive pelo sentimento. Sentimento esse que Deus explica. Se ele tiver uma pessoa desfalecida, que quer dizer uma pessoa almática, uma pessoa temperamental, uma pessoa que diz, comigo é 880, olha, comigo não tem meio termo, ou gosta de mim ou não gosta, porque ele não tem papa na língua, porque ele tá sempre no exagero, ou no vitimismo, ou na brabeza. Entende? Ele tá sempre querendo causar, ele tá sempre querendo influenciar, ele tá sempre querendo mostrar, mas ele não vai aceitar nada daquilo que ele faz que façam com ele. Ele não consegue conviver bem com as pessoas. Então ele precisa estar mentindo. Para conseguir conviver com as pessoas, o narcisista, ele precisa estar mentindo. Então ele não tem visão da mentira. Ele não sabe que a mentira é um sentimento. Então Deus explica, porque ele é desfalecido, que eu vou ler para você, por esse motivo, por ele ser almático, ele não sabe das coisas espirituais, ele busca saber, mas ele não consegue entender pela visão que ele causa a facção e a divisão. E que ele, na ausência da empatia, na falta, que ele não sabe o que é essa falta, o que é que eu não tenho? Porque ele tenta se autossuperar, ele tenta mostrar às pessoas que ele tem uma bondade. Mas esse tipo de bondade, que é o que eu vou explicar para você, só serve para ele. Essa bondade que ele diz que tem pelas pessoas e que faz alguma coisa pelos outros,
Na verdade, ele não tem essa visão, essa dimensão. Ele vive numa lacuna porque ele é uma pessoa almática. E por ser uma pessoa almática, ele vive sempre competindo com as pessoas, inconscientemente. Na inconsciência, ele vive competindo. E é por isso que ele não tem visão do mal. Entende? Que é o que eu vou explicar aqui para você. Ele não tem visão do mal. Então, ele é sempre no exagero. Tudo dele é muito caro, tudo dele é muito bom, tudo que ele faz é excelente, ele está sempre se graduando. Mas, automaticamente, se você observar nessa pessoa que ela é narcisista, o problema dela não é sempre o exagero de grandade, de grandiosidade. É o desfazer dos outros. Que do mesmo jeito que ele precisa tudo de muito bom, de muito caro, tudo dele é muito caro, tudo dele é muito bom, ele é uma pessoa altamente valorizada com ele mesmo, porque geralmente ele sofre de uma idolatria por ele, porque ele acredita se amar. Ele acredita. Uma pessoa que sofre de narcisismo, ele acredita se amar. É por isso que ele acredita não precisar de mudar. Então ele vai ter crises existenciais, crises de choro, ele vai ter insônia, ele vai ter tudo isso. Mas ele não consegue entender, porque ele acredita que está vencendo. Na visão dele, ele está ganhando, ele está conseguindo, ele está buscando, ele está superando, ele está querendo entender, se comparando com as pessoas. Então, na comparação vai nascer a inveja, a competição, a desvalorização pelas pessoas, e tudo que ele vê como se fosse nos outros, não nele. Tudo que ele sente, ele não acredita que ele sofre pela própria visão. Ele não tem essa interpretação. Ele não é convencido da visão do que ele causa de errado. Entende? Porque ele vai viver sempre no exagero, ou para mais ou para menos. Então ele não tem esse equilíbrio. Ele não consegue ter esse equilíbrio de quando ele está errado ou de quando ele está certo, no exagero. Porque na visão dele ele está sempre certo. Na visão, porque tudo que ele faz é para o bem. E que bem é esse que causa mal nas pessoas? Ele não consegue entender. Que é o que eu vou ler, onde Deus explica isso em Lamentações. Então eles não conseguem, eu já falei isso, eles não conseguem não causar a divisão. Eles estão sempre causando divisão na vida das pessoas, falando mal pro filho, ele tá falando mal do pai. Se for uma mãe narcisista, ela tá falando mal do pai pro filho, porque ele tá competindo, ele tá comparando os sentimentos das pessoas. Então ele não consegue conviver bem com as pessoas, porque ele se sente inferior, vai depender do grau do narcisismo. Quando ele vê as pessoas felizes, ele não entende por que ele não sente aquela alegria. Por que as pessoas não gostam dele? Então ele começa a mostrar às outras pessoas o defeito uma das outras. Ele não consegue acreditar em nada que não seja da própria visão dele. Do sentimento que ele carrega, das aflições que ele sofre. Por isso é um transtorno de personalidade. E ele não é convencido, e ele não quer falar, e ele também não quer ouvir. E na maioria das vezes ele fala sempre como se ele fosse a vítima e não o vilão, porque ele não se vê como vilão em situação nenhuma. Porque Deus explica aqui em Lamentações, para que você entenda a respeito do narcisismo. Olha onde Deus explica. Em Lamentações 2:12, Deus explica assim. Aqui ele fala mais das mães, mas que pode ser mãe, e pode ser pai, e pode ser marido, né? Pode ser qualquer pessoa, irmãos, cunhados, a pessoa que ela tem transtorno, que ela tem um excesso de trauma, que ela tem pessoas que têm traumas na vida, mas ela não passou a ser um narcisista. Ela tem traumas, mas ela ora, ela busca Deus, ela quer ouvir, ela quer mudar, ela quer melhorar. E quem é narcisista não quer. E Deus explica que ele não quer. Deus diz, ao
ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço das suas mães, perguntam a elas, onde está o trigo e o vinho? Tudo ela quer conta. Eles, os narcisistas, eles querem conta com tudo. Eles querem dominar tudo, até os sentimentos dos outros. Quando uma pessoa ela sofre de transtornos, eles são assim. Eles querem dominar até o sentimento dos outros, mas eles tentam esconder e camuflar os próprios sentimentos. Então é décadas para que você tenha essa visão que uma pessoa ela é doente e você não consegue ajudar justamente por esse motivo, porque ele não quer. Ele não aceita. Ele fica com raiva se você for falar algum defeito dele e ele não quer ouvir. Então ele vai partir para cima de você. Ele vive de estratégia, ele vive de sondar as pessoas. Ele quer descobrir quem são as pessoas e eles vão camuflando e mudando por dentro, tentando acertar, tentando adivinhar. Principalmente se a pessoa for do ocultismo. Se for uma pessoa que ela não crê em Deus de forma nenhuma, de Bíblia, e nada disso. Então eles não sabem a respeito do que Deus explica, do que o verdadeiro Deus ensina na Bíblia. E é por isso que ele quer Deus, mas ele não quer Bíblia. Entende? Então Deus diz, ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço das suas mães, perguntam a elas, onde está o trigo e o vinho? Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar? Ó virgem, filha de Sião. Quando uma pessoa ela é narcisista, ela sofre de uma ausência de pertencimento muito grande. Ele sofre, ele chora, mas ele tenta se autossuperar, ele tenta vencer esses próprios sentimentos. E é por isso que a mente vai ficando cauterizada, ele vai perdendo o temperamento de uma maneira que é como se ele não sentisse mais. Ele perde totalmente os instintos entre o bem e o mal. E aí tudo que ele diz que está fazendo pelas pessoas, o bem das pessoas, aquilo que ele diz que está fazendo pelos outros, na verdade ele está fazendo por ele. E ele não tem visão do mal que ele está causando nos outros. O mal que ele está causando na vida dos irmãos, na vida dos filhos, na vida de quem ele se aproximar. Porque ele não tem visão do bem. O bem que ele tem é o bem próprio. É o sentimento próprio. Então Deus diz, né, ó filha de Sião, porque grande como o mar é a tua quebradura. São pessoas quebradas. Que quem te sarará? Os teus profetas virão contra ti, vaidade e loucura. Eles só falam contra as pessoas, porque ele só fala por ele. Ele não tem essa visão, que ele não consegue se pôr no lugar do outro. Como é que ele vai se pôr? Então ele consegue perceber que não se põe no lugar do outro. Uma época, quem sofre de narcisismo sabe que ele percebe, mas ele não busca mudar. Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que ser diferente? Ele não tem essa visão. Então Deus diz, os teus profetas virão para ti de vaidade e loucura e não manifestarão a tua maldade. Ele esconde a maldade dele. Eles escondem as maldades dele. Eles camuflam, eles tentam mudar por conta própria. Por isso eles nem querem falar deles e nem querem ouvir sobre eles. Eles não permitem ouvir que ele tem algum defeito. Porque para ele, isso não é defeito. Isso não é errado. E tudo que ele vai fazer, ele diz que está fazendo por você. Onde, na verdade, ele está fazendo por ele. É por isso que ele não tem visão do que ele está causando na vida dos outros. Porque na satisfação dele, no intelecto dele, na emoção dele, não há nada errado nisso. Eu estou buscando um bem. O bem próprio.
Entende o que Deus explica? Por isso ele não tem visão da maldade. Porque se ele está causando um bem para ele, se ele vive de vaidade e de ilusão, se ele esconde as suas próprias maldades, se ele não consegue ter a visão da maldade, por que ele não vai fazer? Que é o que eu vou explicar aqui para você. Os teus profetas virão para ti de vaidade e loucura, e não manifestarão a tua maldade, para impedirem o teu cativeiro. Ele quer impedir a vida dos outros. Porque se uma pessoa ela é invejosa, porque é impossível uma pessoa sofrer de transtornos mentais e ela não ter inveja. É impossível, e a Bíblia diz isso. Que ele sofre de uma carência, de uma ausência, então ele está buscando controlar a vida dos outros. Por que é que as pessoas vão, a maioria, para o espiritismo? Para atrair um amor, para buscar um emprego. Ele quer as coisas dos outros, dizendo que é para um bem dele. Entende? Ele não tem visão que tipo de maldade é essa. Então Deus diz, para impedirem o teu cativeiro, mas virão para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Vai haver desunião nessa casa. Na casa que existe um narcisista, por mais que você tente ajudar o narcisista, ele não quer ajuda, ele não quer ouvir, ele não quer mudar. Ele quer se autossuperar, ele quer aprender por ele. Então ele não vai ter visão dessa maldade. Então Deus diz, né, que mas virão para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e manejam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo, é esta a cidade que denominavam. Eles vê tudo da vida dos outros, então eles desfaz dos outros. E eles ainda manejam as suas cabeças. É isso que Deus está explicando aqui. Que ele sabe tudo da vida dos outros. Mas da deles, eles escondem. Eles camuflam. Eles tentam mudar e se autossuperar, desconhecendo sobre os sentimentos. Sobre as feridas na alma. Então, eles negam que não tem. Onde na convivência você percebe que tem. Porque se a pessoa não tem sentimentos bons, se ela tá querendo causar mal na vida dos outros para se sentir bem, querendo mandar na vida dos outros, viver a vida dos outros, competindo com os outros, elas vão ficando mais invejosas. Porque Deus diz, quanto mais uma pessoa é invejosa, mais ela vive ganhando e perdendo. E aí ela desconhece a respeito dos sentimentos. Ela pode ter até visão das emoções, porque a emoção é algo mais forte, como eu já expliquei no conteúdo. Né? O que era a diferença entre a emoção e o sentimento? Na emoção você tem a visão. No sentimento a pessoa não tem a visão. Dependendo do sentimento a pessoa não sabe o que é que ela está sentindo. Por isso às vezes a gente pergunta, você sente isso? Como algumas pessoas já me perguntaram, né? Mulher, quando eu bebo no outro dia eu tô numa aflição, a pessoa perguntava para mim, tu sente isso? Quer dizer, na emoção a pessoa ainda sente. Por que é que tá sentindo? E associava. Um dia antes eu não estava assim, estava tão feliz, estava bebendo. No outro dia eu tô me sentindo uma aflição dentro do... Tu fica assim quando tu bebe? Já teve várias colegas que perguntou isso para mim. Entende? Que tem coisas que a pessoa sente e ela não sabe do que sente. E Deus explica. Todos os que passeiam pelo caminho batem palmas, assobiam e manejam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo, esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, é perfeita. A pessoa que é narcisista, ela se vê perfeita, ela tem visão de perfeição, ela tem visão de grandiosidade, ela acha que todo mundo precisa deles. Que essas pessoas que sofrem de transtorno de narcisismo, ele diz pra você, o que seria de você se não fosse eu? Ah, se não fosse eu, você não estava viva mais não. Que é eu que cuido da sua área espiritual. Ah, se não fosse eu, o que seria de você? Como meu ex-marido dizia pra mim, você, não, nem um homem ia lhe querer. Se não fosse eu,
Entendeu? Ele gosta de desfazer das pessoas porque ele precisa se ver melhor. Então, tudo que ele faz, ele precisa de elogio, de aplausos, de validação. E se você não faz o tempo todo, ele vai desfazer. Porque tudo que ele faz é uma aparência, ele está fazendo por aparência. E ele não tem visão disso, porque ele tem um excesso de medo, uma carência, uma ausência. São pessoas feridas. E Deus explica aqui nessa leitura. Quer dizer, o mar é ferido, ele vive de onda, de momento, ele vive buscando. Como é que ele vai atrair o ciúme em você? Como é que ele vai causar inveja em você? Você conhece algum narcisista que ele não gosta de provocar a inveja dos outros? Que ele não gosta de mandar na vida dos outros? Que ele não gosta de impor que você não vai fazer, que você não consegue fazer, que você não sabe, só quem sabe é ele, só quem pode é ele é o esperto, ele é o sabichão, ele pode tudo. Eles são assim. São doentes transtornados, são pessoas emotivas, doentes, carentes, e eles não aceitam ouvir nenhum defeito dele. Por isso eles são um personagem na rua, entende? Perfeita em formosura, goza de toda a terra. Deus pergunta com uma interrogação, será se ele vai gozar de toda a terra? Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir usufruir bem da vida. Entende? Há uma interrogação aqui. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti, assobiam e rangem os dentes. Eles veem assim, que as pessoas todas armam contra ele, armam complô contra ele e rangem os dentes contra ele, porque ele se sente perseguido, odiado, porque na visão dele, como ele causa isso? Se ele só faz o bem. Entende que existe aí uma cegueira e Deus explica, tira a trava do teu olho, deixa de falar mal dos outros, vai buscar conhecimento. Então, tudo que acontece com eles, eles não têm culpa. Eles não têm essa visão, entende? Quando eu fiquei em coma, eu tive uma experiência, que é o que eu vou explicar aqui pra você. Como é que uma pessoa como é que ela se vê, né? Minha mãe, ela tem problema de narcisismo, ela tem atestado de louca, tem tudo. Toma Rivotril há mais de 30 anos. Mas não quer ajuda, não quer falar, não quer ouvir. E todo narcisista é assim. Mas quando eu fiquei em coma, no hospital, ela botou na portaria que ninguém podia visitar. Ela só deixou 2 pessoas me visitar. Apenas o meu filho e uma tia minha. E quando eu acordei do coma, que eu fiquei sabendo, ela se justificou logo, né? Por quê? Você ia querer que alguém lhe visse assim? Eu proibia as suas tias vir. Você não ia querer seus primos. Eu proibi porque era para o seu bem. E ali eu debilitada, eu até não entendi. Mas quer dizer, o que é que eu quero que você entenda? Eles tomam decisões por ele. Porque se ele tem problema com a família, ele agora quer mostrar uma superioridade, uma grandiosidade. Agora só vão entrar para visitar ela se me pedirem, só passando por mim. Entende? Porque eu não tinha problema com ninguém da minha família. Graças a meu bom Deus. Eu não teria problema nenhum de receber visita das minhas tias, porque ela botou na portaria que ninguém podia me visitar. Só podia 2 pessoas. Entende o que é que Deus explica? Que ele não tem visão dessa maldade, porque uma pessoa que ela vive nessa lacuna emocional, sentimental, que ela é temperamental, ela busca qualquer oportunidade para desfazer das pessoas. Por quê? Porque ele vive competindo e se comparando e precisando de uma validação, querendo se ver necessário, querendo mostrar uma capacidade, uma superioridade em qualquer situação. O narcisista, ele é assim. Ele tem esse defeito de fábrica, porque é uma pessoa que é ferida, que é traumatizada, que é almática, que é por isso que Deus diz, ele vive desfalecendo. Então, o que é que Deus explica aqui nessa leitura para você? A pessoa que ela vive desfalecendo, ela vai ser uma pessoa almática. Então, tudo que ela vai fazer, foi o que Deus explicou aqui, ela vai querer conta. Cadê o trigo e cadê o vinho?
Ele quer conta de tudo, ele quer ser útil em tudo, mas ele não consegue ter visão da própria satisfação. Como é que ele se satisfaz? Ele se satisfaz querendo se ver melhor, competindo e se comparando com as pessoas, já que eles não querem ouvir. Então, eles têm reixa das pessoas, e ele diz que é as pessoas que têm reixa dele, que é as pessoas que não gostam dele, que é as pessoas que têm inveja dele, porque ele vive tentando auto-superar. É uma superação que não vem do alto, é uma superação que ele vive na competição com as pessoas, e ele não consegue ter essa visão. Logo depois que eu saí do coma, que o médico precisou da minha conta para depositar o dinheiro da minha lipo e do meu silicone, eu não tinha... Na hora que o médico pediu, me dê o número da sua conta que a gente vai lhe devolver o dinheiro. Ela estava do meu lado e disse assim, mas a conta dela tá bloqueada, ela não tá com conta. E como a minha conta estava bloqueada, se eu estava ali internada, eu não tinha ido lá. Tava tudo correto. Aí o médico estranhou, olhou assim para ela e disse, como é que o banco sabe do que está acontecendo com ela? Se ela transferiu, ela fez Pix, pagou tudo, como é que tá bloqueado? O médico pegou, né, que ela tinha ido lá no banco fazer alguma coisa e bloqueou a conta bancária da filha. Aí o médico disse, como assim? Ela tá aqui, acordou hoje do coma e a conta dela tá bloqueada? Que ela queria que o médico passasse o dinheiro da lipo para a conta dela. Já que a minha tá bloqueada, aí o médico ainda disse assim, tá bloqueada para tirar, mas para entrar o dinheiro, com certeza não tá bloqueado. Dona Juliana, me passe a sua conta, por favor. E ali eu não sabia que ela tinha ido na conta, que ela tinha ido no banco bloquear a minha conta. E aí quando eu descobri, quando eu saí do coma, me recuperei, que eu fui no banco, eu descobri que ela tinha ido no banco. Que ela tinha bloqueado a minha conta. E depois, por ela perceber que eu ia descobrir, o que foi que ela explicou? A explicação, a contradição do narcisista, né? Da pessoa que ela diz que está pensando em você. Eu pensei na sua filha. Foi assim que ela me disse. Eu disse, como é que a senhora foi? Eu em coma no banco, bloquear a minha conta. Eu fiz isso pensando na sua filha. Você tem uma filha pequena, seu filho é um homem grande, então ele podia tomar conta de todo o seu dinheiro e não deixar nada para a menina. Eu fui pensando em você. É assim que eles dizem, em todas as ações que o narcisista faz, é dizendo que ele está pensando em você. Ele busca uma razão e uma satisfação do comportamento dele, da visão, da motivação do coração dele. É por isso que você não consegue entender. Entende? Quem convive com o narcisista não consegue entender como é que ele pensa, o raciocínio dele, a linha de raciocínio dele, porque é que ele está sempre na frente, porque é que ele está sempre competindo, porque é que ele está sempre desfazendo, desqualificando, desmotivando, e ele diz que é por você, para você, sempre pensando em você, e aí depois de décadas você descobre que não tem como isso. Só depois de décadas é que você começa a pegar que não tem como isso. Há uma mentira aí, há uma contradição aí. Devido a existir mentira e contradição, você vai pegando a razão, porque vai vivendo sempre de interesse, que é o que Deus explica aqui em Lamentações. Que ele, por viver desfalecido, você entendeu agora a leitura? Que Deus explicando que ele, por ser desfalecido, almático, porque eles são assim, então eles tentam camuflar, eles tentam esconder as suas maldades, porque uma pessoa que ela não tem empatia, que ela não tem gratidão, que ela não tem amor, ela vive pela sua própria satisfação. E isso eu percebi ainda tola, que a pessoa vivia falando o que queria, mas não queria ouvir, não queria mudar. E que tipo de amor é esse? Um amor que causa mal na vida dos outros? Um amor que está sempre na barreira? Um amor que está querendo impedir a vida dos outros? Um amor que está sempre querendo dominar o outro? É justamente o que Deus explica aqui em Lamentações. Deu para que você entenda agora que cada vez, quando você vai convivendo com o narcisista, quem precisa mais do tratamento?
Quem precisa se preencher de conhecimento? Quem é que precisa da cura? Quem identifica que é doente. A pessoa que ela identifica que precisa mudar, que tem algum problema, que tem uma doença, que tem um excesso de medo dentro dela, que ela está sofrendo alguma coisa. Aquela pessoa que ela não aceita, que ela não quer ouvir, que ela não quer mudar, por que Deus vai curar? Deus explica que não tem como. Então eles vão fazendo tudo pelo trigo e pelo vinho. Você pegou aqui a leitura do que Deus está ensinando em Lamentações? É justamente sobre mães narcisistas, sobre pais narcisistas. E quando você descobre qual é o aspecto do narcisista, é o aspecto de grandiosidade. Ele está sempre querendo escravizar as pessoas, ter lucro com as pessoas, ter vantagem com pessoas. Só ele sabe, só ele pode, só ele entende. Entende por que é que ele precisa, ele não consegue não fazer isso. Ele não consegue não causar divisão e facção. O jogo dele é a manipulação. O jogo dele é falar, se for a mãe, é falar mal de um filho para o outro. Se for o filho único, é falar mal do pai para o filho, porque ele quer ganhar o coração do filho. Entende como é a jogada? Ele está sempre competindo e se comparando emocionalmente. Esse é o problema, e ele não aceita. E ele não concorda. E ele não acredita que a palavra tem poder. Ele não acredita. Por isso Deus explica: os teus profetas virão contra ti de vaidade e loucura. Porque ele vai usar da palavra como manipulação. Você precisa me respeitar. Você precisa me honrar. Você precisa. Tudo é sobre ele. Tudo vai ser sobre ele. Ele usa você a favor dele. E todo comportamento que ele tem, por isso eu estou lhe explicando esse fato. Quer dizer, mesmo quando você vê a pessoa dizendo que ela fez alguma coisa por você, não, ela não fez por você. Ela fez com você, para ele. Entendeu? Ele quer as pessoas para ele quer o que é das pessoas para ele quer ter o controle da situação. Então ele vai dizer que está fazendo por você. Onde, na verdade, quando você fuxa a história, você diz, não tem como. Isso não tem como. Mas na cabeça dele, tem como. Na cabeça dele, ele pensou no melhor. Então, que maldade é essa? O que é de errado nisso? Eu fui pensando em você, eu fiz por você, eu empatei a sua família. Você ia gostar das pessoas estarem vendo você internada? Como não? Na hora eu fiquei sem entender. Não, tá tudo bem. Não estava raciocinando bem, debilitada, dando graças a Deus. Eu ia pensar o que é certo e o que é errado. Tá tudo bem, ó. Tá entendendo? Quando eu acordei que comecei a descobrir as coisas, você fica sem entender. Por que você proibiu as pessoas virem visitar? Por que você estava sempre causando problema? Porque a pessoa, ela aproveita. A pessoa que ela sofre de transtornos, ela aproveita qualquer oportunidade para ter vantagem, para ser bem visto, para ser aplaudido, para ser necessário, porque agora as pessoas vão ter que me pedir, vão ter que se rebaixar, vão ter que ver que eu sou importante, porque a mãe sou eu. Tá entendendo? Que eles são totalmente almáticos. E uma pessoa que ela é almática, destemperada, ela não tem visão da maldade, porque ela não tá nem aí para a opinião dos outros. Ela não quer nem saber o que é que os outros vão achar, ela quer a oportunidade. Ela vive assim, é por isso que ela causa mal na vida dos outros, mas depois ela tá se vitimizando, porque ela não tem visão da maldade. Porque tudo que ela... É como se fosse uma necessidade que eles têm. Eles têm essa necessidade de desfazer, de se engrandecer, de empatar, de ter visão. É aquela, sabe, que quer ser a matriarca, que depois eu vou fazer um conteúdo explicando para você sobre a matriarca, que eu cansei de ouvir. Que a matriarca mais velha da família, que é aquela pessoa respeitada, é aquela que tem autoridade, eles idealizam na cabeça dele, ninguém fala com ele. Um exemplo.
Ninguém não quer papo, tem medo. As pessoas têm medo do narcisista, porque ele causa medo. Ele impõe medo, ele impõe respeito, ele impõe limite, exageradamente, fazendo tudo o que ele quer com as pessoas, mas eles não querem que as pessoas nem descubram a maldade dele e nem façam com ele aquilo que ele faz. Entende por que é que ele não tem essa visão? Por que é que ele não consegue ter a visão? Porque ele tem o controle da situação. Na cabeça dele, ele está conseguindo ser respeitado. Na cabeça dele, eles são amados. Na cabeça deles, eles estão ouvindo, mas só aquilo que ele quer ouvir. Você não consegue, porque eles ficam irados, eles ficam com raiva de ouvir alguma verdade que eles não concordam. Porque eles estão vivendo pela visão. E na visão dele, não é nada errado falar mal. Não é nada errado eu querer o meu bem. Ele está sempre na frente. Ele está sempre causando. Ele está sempre querendo causar. E você não consegue convencer ele que ele é causador de nada. Porque na cabeça dele são as pessoas que não entendem a visão dele, a bondade dele, a necessidade que ele tem de se ver melhor do que as outras pessoas. Então, todo narcisista, ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. Então, quando você convive com o narcisista, você morre de pena do narcisista. Você tenta ajudar, você tenta mudar, você tenta falar, mas ele não quer ouvir. Ele não quer mudar, porque ele não é convencido dessa sua visão. Porque na crença dele, a crença do narcisista é que ele precisa ser assim. Porque ele não teve ninguém por ele, porque se for a mulher, o marido não é por ela, se for a mãe é porque você não sabe os pais que eu tive, e eles ficam remoendo e revivendo o próprio ressentimento. Porque tudo que eles fazem por eles. Então eles não conseguem ter visão. O que é que eu faço de errado? O que tem de errado nisso? Eu causei mal para você, impactando as pessoas me visitar? Não há mal nenhum. Mas qual é a motivação do coração? Do coração da pessoa? Ela diz que está fazendo algo por você, onde na verdade ela está querendo mostrar às pessoas que agora as pessoas vão precisar deles. Você pegou a visão do que Deus explica aqui? Que eles vão ter esse tipo de comportamento por ele ser almático, destemperado ou medroso. O excesso de medo, quem tem o excesso de medo, ele aprendeu a camuflar, a superar o medo, a usar o medo ao benefício dele. Então ele não tem visão que isso é algo errado, porque ele aprendeu com a manipulação. Ele aprendeu a verdade, o jogo a verdade que ele criou. Por isso ele se torna narcisista, ele se torna mentiroso. Ele se torna orgulhoso, ele se torna vaidoso em excesso. Tudo dele tem que ser muito caro, tudo dele é de aparência, é para exibir, ele vive de exibicionismo. Você conhece algum narcisista? Então tudo é necessário, tudo é preciso, mas tudo que ela passa do normal para o excesso, Deus condena. Por isso Deus condena. Porque se há um excesso, há uma motivação. Qual é o motivo disso? Qual é a necessidade que a pessoa tem de ser assim? A necessidade vai nascer porque a pessoa, ela vive se competindo e comparando e querendo mostrar às pessoas que ele é importante. Entende qual é a doença? Eles precisam disso. Então, como você vai conseguir mudar? Você não consegue mudar. Os psicólogos dizem, eles tratam as pessoas que são vítimas do narcisista, não o narcisista. Porque os narcisistas, eles não querem mudar. Porque só Deus cura o narcisismo. E Deus impôs regras para curar o narcisismo. E eu me enquadrava nesses perfis. Se tiver 5 perfis, já é atestado como narcisista. Eu acredito que eu tinha os 9. Eu acredito que eu tinha os 9. As 9 características, entendeu?
Excesso de grandiosidade, exibicionismo, vivia mostrando, vivia exibindo, vivia controlando tudo. Por quê? Porque o sofrimento traz isso. Então, até um certo ponto, você vai conseguir conviver com isso. Mas chega um ponto em diante que vai causar mais sofrimento. Porque a pessoa vai viver adoeciva, vai viver ganhando e perdendo, e a pessoa vai ficando cada vez mais irada. Toda pessoa que tem a mão tributária que a Bíblia fala, ele vai ficando mais nervoso, mais irado, mais indignado com a vida. Porque ele não tem visão do que é que ele faz de errado. Então, toda pessoa que ela vive se comparando e competindo, automaticamente vai nascer a inveja. Porque se ela não é convencida de quem ela está se comparando. Não tem como ela não se comparar. Se ela não quer ouvir, se ela não quer mudar, se ela não quer saber, ela quer viver pelo ver. Você pegou a visão que não tem como curar o narcisista? Porque até Deus, se Deus botar na vida do narcisista uma pessoa, ele não quer aquela pessoa, ele quer escolher a pessoa. Então, se ele vai para um psicólogo ou um psiquiatra ou um psicanalista, ele acha que vai conseguir a cura em uma sessão. Quando ele começa a ser desiludido ali, ouvir o que ele não se agrada, ele não vai mais, ele abandona o tratamento. Porque ele quer ser entendido, ele quer que as pessoas entendam, ele não é quebrantado. Ele não tem humildade. Isso tudo que Deus explica sobre gratidão, empatia e amor, só Deus libera. E Deus explica. Então, quanto mais você conhece uma pessoa que ela ignora o pecado, ela vai ficando, ela não nasce narcisista. Uma pessoa não nasce narcisista. Ela pode nascer, uma pessoa que ela não tem empatia nenhuma, ela já nasce assim pelos problemas dos pais. E a Bíblia diz isso. Quando você vê uma criança perversa, existe problemas de iniquidade da vida dos pais na vida daqueles filhos. E vai ser aqueles filhos que vai ser usado para desmascarar aqueles pais. Porque os pais não quiseram saber de Deus. Pode ser religioso, mas se não buscar o que Deus ensina, se ele não quer estudar, se ele não crê que a palavra tem poder, para que ele está na igreja? Para que uma pessoa busca Deus se ela não acredita na palavra? Então, o que é que Deus explica aqui para você? Que a profecia vai servir contra eles, na vaidade. Porque ele vive de vaidade. E quem vive de vaidade, ele vive de comparação e de competição. Você pegou a visão que não tem como? Que é por isso que o narcisista, ele acha tudo normal e tudo natural apenas para ele. Mas ele está desfazendo das pessoas. Porque ele vive se comparando, então ele precisa desfazer. Quem é você? Você se acha melhor do que todo mundo. Tudo que ele fala da boca dele é aquilo que ele é. Então ele está desfazendo das pessoas. Tudo aquilo que ele acha normal ele fazer, ele não aceita ver. Então ele tem problema de conviver com as pessoas. Ele sofre. Então, por ele sofrer e não querer, como Deus explica, ele vai buscar uma autossuperação, uma validação. Como é que ele vai buscar essa validação? Desfazendo das pessoas. Você pegou a visão? Que ele, quanto mais ele peca, mais ele fica transtornado, mais ele não consegue crer em Deus, mas ele fica descrente, ele vira herege na vida. E ele não quer mudar, porque ele não quer se humilhar para Deus. Porque ele não quer ver os seus próprios erros. Porque ele não quer se arrepender. Porque ele diz que não é nada demais o que ele faz. Porque ele nunca fez nada com ninguém. Você percebe que o narcisista, ele nunca fala o que ele fez. É tudo que as pessoas fazem com ele, porque ele não tem visão do que ele faz. Entende? Que vai existir um certo grau do narcisismo até uma certa idade. Depois de certa idade, se Deus não me socorre, se Deus não arranca minhas iniquidades, eu não ia prestar mais para nada, eu não ia estar viva. Porque a pessoa que ela luta muito para ser feliz, e ela consegue ser feliz, se ela perder, se ela vive pela visão, que não é o meu caso, eu não vivo mais pela visão. Deus me curou, me sarou e me ensinou e mandou eu estudar e ensinar. É outro estilo de vida. Se a pessoa não é curada, um profeta de Deus, ele tem que ser curado. Porque ele vai ser massacrado, porque ninguém gosta de ouvir as verdades de Deus. E Deus explica isso. Ninguém é assim, né?
Quem gosta, quem busca Deus gosta de ouvir as verdades de Deus. Mas quem não gosta, ele se incomoda. Isso eu vi na pele, eu vi na prática. Isso eu vi foi na prática. Amizades minhas de mais de 15 anos de amizade. Quando o Espírito Santo invadiu a minha vida e me trouxe a cura, a pessoa se incomodava só em eu abrir a boca. Só em eu falar dentro da van indo para o aeroporto, a pessoa se incomodou comigo. Até aqui ela quer falar. Eu não podia abrir a boca que a pessoa estava incomodada. Entende? A pessoa se transformou, eles não querem saber. E Deus explica no manual que eles são assim. Eles não aceitam ouvir verdades que eles não concordem, que eles não entendam. É por isso que o narcisista ele quer falar dos outros. Ele não quer falar dele. E se ele quiser falar dele, é para falar dele, para que ele seja aplaudido. Para que ele se veja melhor. Então ele diz o que é de errado nisso. Para ele, isso não é errado. É por isso que ele ignora toda a visão. Viver ganhando e perdendo, quando eu morrer eu não levo nada. Viver adoecendo, eu vou para os médicos. E quando as crianças adoecem, onde que isso é verdade? Mas quando eles pegam uma macumba e mandam pro rabo de alguém, ele diz, ó aí, ó, mexeu comigo? Porque os macumbeiros são assim. Mexeu comigo, a lei do retorno, entende? Que são cegos, que são mortos espirituais. O que é essa morte espiritual? Essa pessoa que ela é almática, ela vive totalmente pela visão. Totalmente ela vive de vaidade. O narcisista, ele vive de vaidade. Ele não quer mudar, porque ele não quer ouvir, porque ele não quer mudar. Por que é que ele não quer ouvir? Porque ele não quer mudar. Porque ele não crê nesse Deus da Bíblia. Entende? Então eu peço para você que deixe seu comentário. Não sei se você convive com pessoas narcisistas. Porque quem realmente convive sabe a peleja que é você conviver com uma pessoa que ela pode tudo, mas você não pode nada. Você não pode nem falar. Porque se você falar algo que desagrade a ele, ele vai lhe atacar. Ele vai buscar como desfazer de você. Como é que ele vai desfazer de você? Jogando um contra o outro. Jogando o filho contra a mãe, o irmão contra irmão, um filho contra o outro. Então ele vai ter sempre um queridinho. Para ele agradar, para ele iludir, para ele manipular. O narcisista, ele tem essa jogada, essa carta na manga. Ele está sondando as pessoas, eles estão buscando conhecer as pessoas, porque ele quer estudar sobre as pessoas. Mas sobre eles não querem nem ouvir. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.